A partir de agora, você reza refletindo o Evangelho do Dia, com Monsenhor Lucas Batista. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João, capítulo 3, do versículo 7 ao 15. Naquele tempo, disse Jesus a Nicodemos: vós deveis nascer do alto. O vento sopra onde quer, e tu podes ouvir o seu ruído, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim acontece a todo aquele que nasceu do Espírito. Nicodemos perguntou: como é que isso pode acontecer? Respondeu-lhe Jesus: tu és mestre em Israel, mas não sabes estas coisas? Em verdade te digo, nós falamos daquilo que sabemos e damos testemunho daquilo que temos visto, mas vós não aceitais o nosso testemunho. Se não acreditais quando vos falo das coisas da terra, como acreditareis se vos falar das coisas do céu? E ninguém subiu ao céu a não ser aquele que desceu do céu, o Filho do Homem. Do mesmo modo como Moisés levantou a serpente no deserto, assim é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todos os que nele crerem tenham a vida eterna. Palavra da salvação. Caríssimos ouvintes da 91.9 do nosso YouTube, do nosso Instagram, estamos na segunda semana da Páscoa. Vamos viver esse acontecimento até Pentecostes, a festa do Espírito Santo, 50 dias. Assim como nós preparamos-nos pela Quaresma durante 40 dias para a Semana Santa, assim também nós vamos agora festejar com muita alegria. É uma festa maior para nós cristãos, é a Páscoa, porque sem a ressurreição nós não estaríamos aqui refletindo o Evangelho e nem teria o Evangelho, porque tudo tinha terminado na sepultura de Jesus, como qualquer outro mortal. Mas não, Jesus ressuscitou, e por isso que nós estamos festejando, nos alegrando. E a liturgia da palavra coloca para nós esse encontro aqui de Jesus com Nicodemos. Nicodemos era um notável entre os judeus, era do grupo dos fariseus, e entendia a lei, entendia muito da Bíblia, mas ele interpretava conforme a espiritualidade judaica, do judaísmo. Ele não tinha essa visão nova que Jesus está trazendo, através do seu ensinamento. Jesus explicava as Escrituras com muita autoridade. Foi assim que o povo descobriu na sinagoga. E Jesus também quer que nós sejamos iluminados para poder entender, ter conhecimento das Escrituras, que não está fundada na espiritualidade do judaísmo. Ele mesmo disse: eu não vim abolir, mas eu vim dar um sentido. Então, Nicodemos demorou a entender da água e do Espírito, porque quando ele foi perguntar a Jesus o que precisava fazer para alcançar a vida eterna, o reino de Deus, Jesus respondeu que era preciso nascer de novo, era nascer da água e do Espírito Santo. Quem não nasceu da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Essa foi a resposta de Jesus a Nicodemos. Está logo no início do capítulo 3 de São João. A gente começou aqui no versículo 7,
Mas é bom que vocês que estão nos acompanhando leiam todo o capítulo 3 de São João. Não é muita coisa, mas é todo esse diálogo que Jesus tem com esse mestre da lei, Nicodemos. E é um capítulo muito importante no Evangelho de São João, para a gente poder se infiltrar nesta nova maneira de conceber o reino de Deus entre nós. Como é que a gente inicia o reino de Deus? Pelo batismo, pela água. E a água é símbolo frequente do Espírito. A gente lendo Isaías, Zacarias e outros profetas, a gente percebe isso. Água e Espírito são dois símbolos que falam da mesma realidade. É preciso nascer da água e do Espírito, disse Jesus. Se não for assim, você não pode entrar. Aqui está uma referência muito clara ao batismo. O fundamento do batismo na Bíblia, esse texto de 3 de João, ele é fundamental. E Nicodemos, nessa conversa com Jesus, dá um título a Jesus chamando de mestre. Nicodemos, apesar de ser do grupo dos fariseus e fez parte do sinédrio que condenou Jesus, mas ele foi justo na sentença, ele tinha um coração bom e queria buscar a explicação melhor, e por isso que ele foi a Jesus, que Jesus era o único que tinha condições de ensinar com a verdadeira autoridade. Jesus dá testemunho fiel do Pai, porque ele vem do céu e disse o que viu junto de Deus. Estou falando das coisas que tenham visto junto do Pai. A gente encontra isso em João 8. E ele transmite as palavras e o ensinamento do Pai. As coisas que eu as digo conforme o Pai me disse. Também está no Evangelho de João. E ele é o Filho do homem que desceu do céu. A palavra se fez carne e armou sua tenda entre nós. Está logo no início do Evangelho de São João, no capítulo 1. E foi o que a gente refletiu ontem, o mistério da encarnação. O Verbo se fez carne no seio de Maria. Então veja como é importante, não é? Agora, no texto de hoje, Jesus faz uma alusão à cruz e à sua glorificação, quando ele diz que ele deverá ser levantado, assim como Moisés levantou a serpente no deserto, aquela serpente de bronze no Êxodo, no livro do Êxodo, é uma imagem. A gente só vai entender quando Jesus chega, que vai ser levantado na cruz. Quem olhava para a serpente ficava curado das mordeduras de cobra. E aqui, Jesus sendo levantado e glorificado, todo aquele que acredita vai ter a vida eterna. Todo aquele que tiver fé na cruz de Cristo vai ser salvo. Portanto, está muito importante esse texto, riquíssimo de ensinamento. Rezemos. Ó Jesus, Filho do homem, ensinas a Nicodemos e a nós que precisamos nascer do Espírito Santo. Tu que nos destes a graça do batismo, concede-nos agora perseverar como teus fiéis discípulos nesta mesma fé. Por Cristo, amém. Você ouviu o Evangelho do Dia com Monsenhor Lucas Batista.